fazendo um bate-papo muito esclarecedor sobre a síndrome de Down. E a gente convida sempre você a participar, tá? E-mail, telefone, que vai aparecer daqui a pouquinho aí na sua tela. Participando, você concorre a um livro infantil no final do programa, que a gente preparou especialmente para a noite de hoje, tá bom? Tanto por e-mail quanto por telefone você está participando, mandando sua experiência, seu comentário e, de repente, a sua pergunta. Quero agradecer o Maurício, tá dizendo ótimo tema, ser diferente é normal. E é mesmo, né? Obrigada, Maurício, pela participação. A Maria Neuza Pereira, ela está dizendo o seguinte, nós não temos só um filho com síndrome de Down, e sim 2 filhos. O Evandro, que tem 38 anos, e a Mariana, com 33 anos, 2 filhos adultos já. E ela fala o seguinte, nós vivemos exatamente como vimos as respostas do vídeo apresentado, aquele primeiro vídeo que a gente mostrou no comecinho do programa. Diz que eles estão sempre abraçando, beijando, ajudam nos serviços de casa, as tarefas do dia a dia, trabalham meio período numa empresa, participam de todas as atividades sociais, religiosas, sempre com muita educação. Ela fala assim, a gente não quer mais nada, eles participam ainda de ginástica, natação, dança. Então, ela está compartilhando aqui, a gente vive muito feliz. E eles frequentam um centro de educação especial síndrome de Down. O nome dela é Neuza e o pai é o Roberto, os 2 moram em Campinas. Neuza, Roberto, a Mariana e o Evandro, parabéns para vocês, que Deus abençoe essa família tão bonita. 2 filhos, é um grande exemplo para a gente, né? Certo. O Leandro Prado de Souza participa, é professor em Minas Gerais e ele gostaria de saber, acho que o Daniel pode ajudá-lo, Daniel, quais são algumas adaptações pedagógicas que devem ser adotadas num plano de desenvolvimento individualizado para um aluno que tem a síndrome de Down? Então, da mesma forma que o Fábio estava falando da realidade da fisioterapia, eu falo da realidade da educação. A gente busca não trabalhar com as receitas prontas. Então, não posso de antemão dizer o que você teria, ou deveria, ou precisaria fazer para esse aluno. O que seria o adequado seria que esse aluno seja encaminhado para o atendimento educacional especializado da rede, preferencialmente na sua escola, não sei se a sua escola conta com uma sala de recursos multifuncionais, se contar que esse aluno seja encaminhado, então, para o atendimento educacional especializado e que a professora ou professor do AEE te oriente, converse com você sobre as adaptações e os conteúdos, enfim, tudo que teria que ser feito com a criança, pensando sempre na criança e não na síndrome de Down, o pacote síndrome de Down. É a pessoa que está na sua sala de aula que vai precisar de certas coisas e outras não. Esse centro de atendimento existe nas escolas estaduais? É um projeto do governo? Como que é isso? A Política Nacional de Educação prevê que as escolas deveriam ter salas de recursos multifuncionais que atendem todos os tipos de deficiência e um professor especializado na educação especial, e esse atendimento nessa sala se dá no contraturno, né? Então, se a criança participa da aula regular de manhã, de tarde ela participa do atendimento educacional especializado nessa sala, e aí esse professor vai olhar esse indivíduo, as necessidades do indivíduo, as necessidades de adaptação de material, de recursos, mas aí já entramos em outras deficiências, né? Então, por exemplo, o aluno cego vai precisar de um livro em braille, um aluno surdo vai precisar de outras adaptações, e tudo isso quem vai ver é o professor especializado do atendimento educacional. Fábio, a gente recebe uma participação do Brás. Ele diz que trabalha como inspetor de alunos numa escola de Mirassol, no interior de São Paulo, e ele convive há mais de 3 anos com uma criança que tem síndrome de Down, é uma criança de 6 anos. Ele está dizendo assim que às vezes é um desafio trabalhar, ele sabe que a criança entende tudo, que é normal, mas que quando chama atenção, às vezes responde com carinho e às vezes com um pouco mais de agressividade. E ele conclui aqui, o e-mail é um pouco longo, não dá para a gente ler tudo, mas que não dá para estabelecer, às vezes, limites, mas que percebe que a criança tem o tempo dela, tem limitações, da mesma forma que a gente tem o nosso tempo, às vezes, que a gente tem as nossas limitações. E aproveitando aqui essa participação do Braz, tem muita gente que fala que as crianças que têm síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, são agressivas. Necessariamente isso acontece? É uma questão mais de comportamento ou é genético? Essa questão, Karina, envolve muito meio familiar que essa criança está inserida. Então, se nós pegamos aí uma criança que ainda está na fase de aceitação dos pais,
Se ela tem uma fala mais difícil, então na hora que ela está dentro de uma escola, ela quer expressar seu sentimento com os outros companheiros dela de turma, ela não consegue ser compreendida, isso vai gerar sim uma irritabilidade dela. Mas se isso não significa que por conta dela ter a síndrome de Down, ela vai ser mais carinhosa ou mais agressiva. Isso parte de cada pessoa. Enquanto a gente fala de pessoas, a gente não vai colocar dentro de um pacote ou dizer que todos fazem parte do grupo de Down. Então, muito do funcionamento das famílias, se é uma família que tem um diálogo muito bom dentro de casa, se é uma família que leva essa criança para um meio social, deixa ela estar dentro de parques, deixa ela em festas infantis, certamente ela vai ser uma criança que vai ter um convívio social bom. Diferente daquela família que isolar essa criança dentro de casa e não colocá-la dentro de uma escola, não levá-la a nenhum espaço público, apenas guardá-la dentro do quadradinho que é a família dela. Então, certamente, a hora que ela for colocada em qualquer situação que ela tenha que demonstrar seus sentimentos, ela vai apresentar no modo mais agressivo. Então, eu acho que parte muito mais do convívio familiar que ela apresente do que qualquer alteração genética ou cromossômica que ela possa ter nascido. Que bom. Olha, vamos aprender um pouquinho mais também sobre como surgiu o conceito da síndrome de Down, um pouco da história. E o Vaticano, recentemente, abriu um processo de canonização do médico francês que descobriu a causa da síndrome de Down. E está em cartaz, em Roma também, uma exposição sobre a vida e o legado médico que ele deixou. O gene que causa a síndrome de Down e outros problemas físicos foi descoberto pelo Dr. Jérôme Lejeune. O médico francês deixou sua marca no campo da medicina e em sua vida pessoal. Ele casou com Berthe Bringstead em 1942 e o casal teve 5 filhos. E com o processo de canonização aberto, a cidade de Roma recebe uma exposição única sobre a vida e o legado dele. Meu marido era um católico devoto, mas ele era discreto. Ele não gostava de aparecer ou se gabar disso. Ele rezava em particular, não em ambientes públicos. Apesar das descobertas médicas, Lejeune nunca ganhou um prêmio Nobel. Ele era a favor da vida e algumas pessoas de sua área não gostavam disso. A esposa dele diz que não tem uma prova, mas lembra de muitas portas serem fechadas quando ele fez um discurso contra o aborto. Quem sabe, muita gente acha que foi isso que aconteceu. É impossível saber exatamente quem vai receber um prêmio Nobel, mas algumas pessoas dizem que provavelmente seu posicionamento sobre aborto não agradou o comitê de seleção na Suécia. Jérôme Lejeune tinha uma relação muito boa com João Paulo II. Eles se conheceram antes mesmo da eleição do pontífice. Eles almoçaram juntos em 13 de maio de 1981. Poucas horas antes da tentativa de assassinato a João Paulo II. Ele ainda colaborou com a Santa Sé ao se tornar o primeiro presidente da Academia Pontifícia para a Vida e morreu em Paris em 1994, aos 68 anos. Um pouco mais também sobre a história, tá aí em processo de canonização já o médico que descobriu a causa da síndrome de Down. Tem mais participação chegando? Vem da Estela de Campinas, obrigada pela participação. O irmão, de 52 anos, faz acompanhamento com neuro, porque o médico anterior abandonou por causa da idade. E ela até, de certa forma, faz uma reclamação aqui. Por que os médicos não se especializam em pessoas com Down mais velhas? E ela está até perguntando se vocês conhecem algum especialista nesse sentido. O que ela deve procurar nesse caso? Karina, essa população, a partir de 50 anos, 60 anos, está chegando, eu acho que agora dentro dos centros, nessa fase. Porque se a gente pensa, anterior a 2006, era um modelo médico, reabilitador. Então, essa pessoa ficava dentro de um centro, fazia toda a parte reabilitadora médica que ela tinha necessidade e depois, muitas das vezes, ficava isolada dentro da casa ou estava em alguma escola que era especial, então não tinha esse olhar, esse cuidado. Então, acho que quando o tempo vai passando, a gente sai desse olhar médico e parte para o olhar social, insere essa pessoa num contexto escolar, num contexto de trabalho, pensando sim numa moradia independente e na construção de uma família, eu acho que elas vão ganhando uma melhor qualidade de vida. E com isso, eles vão sim estar chegando aos seus 50, 60 anos de idade. Então, acho que isso é um público novo para nós também,
Então, lá está surgindo esses jovens adultos com 50, 60 anos, agora também. Então, uma fase nova para nós também, acho que para todo mundo que trabalha com esse público com síndrome de Down. Todo mundo vai aprendendo junto também, né? Sim. A Valéria Baroni, de Campinas, obrigada, Valéria, ela está fazendo um convite a todos aqui, está aproveitando para convidar e a gente estende, então, para todo mundo que está próximo a Campinas. Domingo tem a Caminhada da Inclusão Social, vai ser na Lagoa do Taquaral, a partir das 9h30 da manhã, no Portão 6, em comemoração ao Dia da Síndrome de Down. Então, para quem mora na região de Campinas, né, nosso programa é para o Brasil todo, para você que é dessa região, Caminhada da Inclusão Social, Lagoa do Taquaral, 9h30 da manhã, domingo, no Portão 6. Todos convidados. Obrigada, Valéria. A Wanda, de Sumaré, interior de São Paulo. Obrigada, Wanda. Está dizendo aqui que tem a netinha Laíse, de 3 anos, que tem síndrome de Down e que quando nasceu, a família toda ficou muito preocupada, desesperada até, mas que hoje ela é a alegria da família. A gente se alegra junto com você, tá, Wanda? O José Benedito, de Campinas, ele está querendo saber a diferença entre autista e síndrome de Down. Tem muita gente que confunde essas duas definições, esses dois quadros. Não tem nada a ver. A síndrome não é como o autismo, não, né? Não, Karina. A criança, ela nasce e depois, feito o cariótipo, se ela tivesse alterações, ela é colocada num local que ela tem a síndrome de Down. O autismo é uma alteração de uma ordem não necessariamente ligada a essa alteração cromossômica. Então, a síndrome de Down é uma alteração genética cromossômica. O autismo já vai vir de outras ordens não ligado ao cromossomo dessa pessoa. Então, não vai ter uma ligação na síndrome de Down. Outras características. Autismo, né? Exatamente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Você que tem dúvida, aproveita, porque a gente vai para o último bloco, tá? Tem sorteio no final do programa. Não saia daí. Solange Fernandes, tenho 32 anos. Papel, leio, eu sou funcionista, ligar para pessoa. Eu faço um bem.